a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês participando desse webinar, desse primeiro webinar sobre advogar na mediação. Essa é uma iniciativa pioneira e muito bem-vinda e, portanto, congratulo os meus colegas, mas em especial na pessoa da doutora Dulce Nascimento, que me fez esse gentil convite e que organiza esse projeto que eu acho absolutamente imprescindível para o momento em que a mediação está se desenvolvendo no Brasil. Então, mais uma vez, quero saudar a todos, os colegas e a doutora Dulce, e falar do quanto eu acredito realmente nessa lógica de tratar desse papel do advogado na mediação. Eu vejo que tem vários colegas que vão tratar de muitos temas sobre o papel do advogado na mediação, assim como o advogado na advocacia empresarial, o processo da mediação para o advogado, o valor jurídico do acordo na mediação, e o tema que me coube foi tratar do acordo da mediação em si, e em especial do que vem a ser um possível mito para esse acordo, que seria: será que o advogado na mediação, ele vai lidar sempre com uma lógica de se o meu cliente ganha, o outro perde, ou vice-versa? Ou ainda, será que esse advogado tem que se compadecer com uma possibilidade de sempre ter que perder um pouco só porque estamos numa mediação? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes mesmo de tratar do assunto específico do acordo na mediação, eu quero fazer alguns aportes iniciais sobre esse papel do advogado, no que eu entendo que seja esse advogado contemporâneo, né? A importância desse advogado nesse mercado contemporâneo e globalizado. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, os quais eu preparei, para que nós conversássemos um pouco sobre essa lógica do advogado no processo de mediação. Quero chamar a atenção em especial para a situação de que o Congresso como um todo, ele fala da importância do advogado no processo de mediação. Então, eu quero enfatizar essa lógica do quanto esse advogado é bem-vindo e é importante nesse processo de mediação. E falar um pouco dessa quebra de paradigmas, né? Será que há algum prejuízo desse cliente no acordo de mediação? Então, vamos começar aqui a nossa trajetória, né? Tentando chegar a alguns parâmetros sobre qual seria o novo papel desse advogado. Veja, para mim uma lógica que é sempre muito, muito importante é nós entendermos não só as nossas raízes, né? Mas a gente olhar também para fora e olhar esse advogado do ponto de vista macro, aonde ele se localiza dentro de um mercado e, em especial, de um mercado globalizado. Então, nos faz muito sentido falarmos um pouco sobre a advocacia no mundo globalizado. Que novo olhar é esse sobre essa carreira, né? Então, o que é que esse advogado tem que trazer para a sua própria carreira, olhando a experiência globalizada? Então, veja, nós temos aí temas, né, muito amplos, como qualidade, pesquisa, prestígio, reputação, empreendedorismo, né, comunidade ou desafios, conexão, negócios, né, corporações. Então, hoje são temas todos que se interconectam. E nessa medida de que todos eles se interconectam, nós vamos ver que esse advogado tem que estar perceptivo de todo esse grande contexto, esse contexto macro. Então, às vezes as pessoas vêm e me perguntam: mas será mesmo que o advogado tem que pensar em competências globais? Ele não lida localmente com os conflitos? Não mais, não mais. Nós temos que entender que
Todas as profissões se interconectam e se conectam dentro de um contexto maior, de um contexto global. E é sobre isso um pouco que nós vamos fazer esse panorama. A primeira questão que a gente se coloca, sem dúvida nenhuma, é do paradigma do judiciário, mas que, com certeza, já é de conhecimento de todos nós, né? Principalmente, até porque esse congresso, ele é voltado a já profissionais da advocacia. Então, todos nós sabemos que hoje o paradigma do judiciário é um paradigma bastante complexo, cuja realidade nós sabemos que cada dia mais se torna dificultosa para a profissão jurídica, né? Seja pelo volume de profissionais, seja pelo volume de processos, pela taxa de congestionamento do judiciário. Então, existem uma série de números que nos levam a um repensar da nossa profissão. Pois, nós temos que entender que se temos que repensar a nossa profissão do ponto de vista do judiciário, mas também temos que repensar a nossa profissão do ponto de vista não judicial. E é essa a grande questão que nós temos que, talvez, nos focar. A nossa profissão não se resume a uma conexão exclusiva com o judiciário. Tem um outro dado que eu gostaria de trazer a vocês, que é relativo aos bilhões que nós temos em depósitos judiciais. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas uma reportagem do Valor Econômico de 15 de agosto de 2019 nos mostra que nós temos mais de 15 bilhões de reais que estão depositados em contas judiciais. Veja, essa reportagem, ela trata justamente dessa nova lógica do CNJ, que é de trazer para bancos, para administração dos depósitos judiciais, para bancos privados, né? Então, essa é o cerne da reportagem. Mas tem um dado aí que para nós é relevantíssimo enquanto gestores de conflitos. Nós temos aí 15 bilhões de reais que poderiam estar alimentando a economia e as profissões, e também, por que não, as profissões jurídicas. Então, como é que nós vamos fazer a gestão desses valores? Nós vamos esperar os processos finalizarem, a entrega desses valores pela via judicial? Como é que nós podemos, então, ter outras formas, né, de trazer para a economia e trazer para a profissão jurídica toda uma nova condição de gestão de conflitos? Veja, tem uma questão que é inexorável, né? Nós temos aí hoje em torno de 1,2 milhões de advogados no Brasil. Em 16 anos serão cerca de 16 milhões de advogados. E será que a nossa situação é de total desolação? Ou nós podemos, então, gerar outras oportunidades? Essa é a grande questão. Será que podemos gerar outras oportunidades para a nossa profissão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu, antes de tudo, eu sou uma grande otimista, né? Então, a nossa profissão pode e deve se recriar. Deve se recriar dentro daquele contexto que falávamos há um pouco atrás ali, que é a da lógica da globalização. Devemos nos recriar para este novo mercado. Que novo mercado? Então, estamos aí a falar de um mercado chamado 4.0, a par da indústria 4.0. E quais são as premissas desse mercado para o qual estamos nos preparando, ou não, e devemos fazê-lo, né? Então, nós temos aí uma transnacionalização de mercados, uma interpenetração de estruturas empresariais e uma conexão de sistemas financeiros, crescentes tecnologias de comunicação. Um dado relevante que em torno de 80% dos conflitos comerciais internacionais são resolvidos através de métodos não judiciais, perceba. Então, a gente tem que começar a entender a nossa profissão não absolutamente e inexoravelmente atrelada ao sistema judiciário. Nós temos que desbordar essas fronteiras. Uma atuação profissional com competências decisórias e criativas, com foco no mercado global.
baseada em valores de cooperação, parceria, benefícios mútuos. Sociedades mais sustentáveis que fomentem autonomia e empoderamento de todos e quaisquer dos seus cidadãos. Nessa lógica, cada vez mais tem se falado de o que o mercado tem chamado de soft skills. Nós teríamos como hard skills o que a gente aprende na faculdade, por exemplo, com relação à nossa profissão. Então, todos os instrumentos, as ferramentas que nós aprendemos para desenvolver a nossa profissão. Porém, para além dessas ferramentas, este mercado 4.0, diante daquelas premissas que comentamos, ele vem buscando cada vez mais que esse profissional se complemente das hard skills com as soft skills. E o que seriam? Né? Colaboração, comunicação, flexibilidade, relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, capacidade de trabalhar sob pressão, capacidade de trabalhar em time, interação, né? Condição crítica e decisional. Portanto, são habilidades que perpassam as habilidades estritamente profissionais. Então, não te basta hoje ser um profissional que entenda muito da sua área, da sua área de profissão, mas também você deve ter essas outras habilidades que servem a qualquer profissão e em qualquer momento da sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Muito bem. Quem são esses agentes de mudança? Como é que nós vamos fazer essa mudança para, então, conseguirmos ter esse novo processo de gestão de conflitos, de ter essas novas habilidades para esse profissional? Quem são esses agentes de mudança? Então, desde os bancos de faculdade, os estudantes já devem se aperceber desse momento novo, desse novo olhar a esse profissional. Os profissionais em início de carreira, em meio de carreira, ou mesmo os que já têm uma carreira sedimentada, têm que fazer esse olhar para esse novo momento da profissão de gestão de conflitos. Cidadãos, empreendedores, empresários, todos nós estamos convocados para fazermos esse novo olhar para essa gestão de conflitos, que vai passar por descobrir novos conceitos, vivenciar novas habilidades e praticar novas atitudes. Muito bem. Quem é esse mercado? Quem é esse mercado que quer esse novo papel de um advogado? Então, esse mercado, ele vem repensando o seu planejamento estratégico quando ele se refere ao seu consultor jurídico. Então, ele vem repensando o custo de imagem da empresa, o custo de aquisição de clientes, ele vem querendo fazer uma percepção e uma interação com esse componente humano do conflito. Então, existe toda uma reanálise, né, desse conflito, deste relacionamento com esse cliente e parceiro, né? E, sem dúvida nenhuma, como se relacionar também com os métodos de resolução, né, desse conflito. Ou seja, o custo desse método de resolução, o custo do meu consultor. Tudo isso vem passando por uma análise contemporânea, seja então do próprio profissional, que também, do profissional de resolução de conflitos, mas também que pelos nossos clientes, e em especial também os nossos clientes empresariais. Nessa medida, o que se deve esperar desse advogado 4.0, se é que assim nós podemos chamar, né? Desse advogado que se ressignifica dentro desse papel dessa advocacia contemporânea, né? Então, é um advogado que precisa se entender com habilidades de autocomposição. É um advogado que precisa se entender com uma postura mais colaborativa. Sempre que a gente fala em postura colaborativa, é importante nós percebermos que não se trata de negligenciar a defesa do seu cliente, mas eu tenho uma imagem que eu gosto bastante, que é passar daquela figura do advogado brigão,
para o advogado que resolve, né? Então, uma postura colaborativa não significa brigar simplesmente por brigar pelos interesses do seu cliente, mas sim uma postura que venha a trazer para o seu cliente uma solução, que na verdade é o que todos nós queremos. O cliente quer uma solução. Ele não precisa de um advogado brigão, ele precisa de um advogado que resolva o problema dele. E é essa que é o repensar desse papel, em especial do ponto de vista colaborativo. Uma nova visão de pacificação social, né? Então, queremos soluções que realmente signifiquem uma pacificação duradoura e não apenas uma pacificação para colocar um ponto final num conflito, mas esse conflito continua subjacente, continua se desenvolvendo e ele vai aparecer em outro momento remodelado de uma outra forma. Não, uma pacificação que compreenda um aquietamento real desse homem em sociedade. Então, uma visão de pacificação mais ampla, não apenas uma decisão sentencial, né? Mas uma pacificação que realmente venha a trazer para a sociedade respostas e soluções. Uma ressignificação do conflito, nós vamos falar isso um pouco mais adiante, né? Como esse advogado pode fazer um novo olhar para esse conflito. Também é a lógica de um advogado que se entenda como um negociador, né? E que esteja estrategicamente orientado. Vamos falar um pouquinho mais adiante também sobre isso. E que também seja um decisor sobre o método de resolução. Então, é muito importante que nós percebamos que esse advogado ele passa a ter também esse papel importante de definir o método de resolução. Puxa, acho que eu não entendi muito bem. Como assim definir o método de resolução? Veja, nós temos hoje uma grande gama de possibilidades de resolução, das adjudicativas às não adjudicativas, daquelas que lidam com a lide, num sentido de trazer para si a resolução do conflito pelo terceiro, ou que o próprio terceiro venha resolver o conflito. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades de resolução de conflito e sobre isso também vamos fazer alguns aportes. Muito bem, qual seria essa agenda de trabalho para esse advogado 4.0? Né? Se é que a gente pode assim chamar, um advogado 4.0. Um planejamento estratégico da demanda. Então, acima de tudo, esse advogado bastante estrategicamente orientado, planejando, né, toda a lógica dessa demanda, através do planejamento de custos, através de provisionamentos, através de um mapeamento de riscos e de potenciais, com uma análise SWOT. Então, me perdoe aí os americanismos, né? Mas essa análise SWOT é uma análise de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças. Então, analisar todo esse mapeamento de riscos e potenciais dentro do conflito. Identificar os melhores, os piores e os prováveis resultados. Então, numa análise estratégica das próprias opções que se tem dentro desse conflito. Também uma análise consultiva sobre os métodos de resolução. Então, existe mais que um método. Então, vamos falar de arbitragem, mediação, dispute boards, vamos falar de ombudsman, vamos falar de possibilidades como mini julgamentos, enfim, nós temos hoje uma gama de possibilidades. Infelizmente, nesse webinar, nós não temos a oportunidade de tratar mais a fundo desses temas, mas numa outra oportunidade podemos tratar de métodos de resolução de conflitos, de design de solução de disputas, que é um outro tema bastante importante e que talvez possa ser objeto de um outro congresso sobre o tema. A par de tudo isso, sempre revisar a sua estratégia e medir o seu desempenho. Então, uma coisa que nós temos que amadurecer nas nossas profissões é a lógica de medir os nossos desempenhos, os KPIs, né, que são os Key Performance Indicators. Então, nós temos que nos estruturar nesse sentido de planejar, né, criar soluções, fazer consultorias, revisar as estratégias, mas também medir o nosso desempenho. Está funcionando? Não está funcionando?
quanto eu atingi da minha meta dentro dessa resolução de conflito, o que é que eu preciso para melhorar a minha performance. Então, todos esses indicadores são importantes para nós, enquanto profissionais, para medirmos a nossa condição de performance, né? Então, qual seria a postura desse advogado na mesa de mediação? Primeira percepção, entenda-se como um negociador. Segunda percepção, uma postura ativa, colaborativa. Nós vamos descer um pouquinho a cada um deles. E terceira percepção, que essa postura tem que ser, acima de tudo, preventiva. Pois bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Uma postura de negociador, sempre estrategicamente orientado. Perceba que todos aqueles indicadores da agenda, né, desse advogado contemporâneo nos levam a uma análise estratégica da nossa profissão, da nossa performance e da nossa relação com o cliente. Então, uma postura de negociador. Goste ou não, você é um negociador. Não, eu sou um advogado. Um advogado que cada vez mais é chamado a negociar. Sua negociação baseada em princípios. Então, nós temos aqui alguns indicadores, inclusive da escola harvardiana de negociação, né? Então, basear em princípios, basear em valores, não barganhar por posições, ou seja, não trazer para a mesa de negociação apenas aquelas demandas iniciais, mas tentar entender um pouco mais a fundo os interesses. Né? Colaboração como uma solução. Alternativas criativas, então sair da caixinha estrita da legalidade / precedente judicial. A gente pode ir além, a gente deve ir além e buscar soluções negociais, não estritamente jurídicas. Não que nós devamos estar contra a legem, não é isso que eu estou falando, mas a gente não tem como a única medida buscarmos soluções estritamente jurídicas. Podemos buscar auxiliar em soluções negociais, soluções de ganha-ganha. Buscar uma melhor alternativa para o acordo negociado na mesa. Então, buscar na mesa as melhores alternativas. Mas e se não der? E se na mesa não conseguirmos negociar? Qual seria a melhor alternativa? Fora da mesa do acordo. Então, todas essas análises absolutamente estrategicamente endereçadas. Por isso, esse advogado se entendendo como um negociador. Por outro lado, uma postura ativa, colaborativa. O que é que nós queremos falar sobre isso? Acima de tudo, termos consciência dos protagonismos, né? Então, a parte é absolutamente protagonista das suas decisões, e isso é irrefutável. Ninguém é mais capaz que cada um de nós para resolver nossos próprios conflitos e tomar nossas próprias decisões, sem dúvida nenhuma. Então, essa consciência de que cada um é responsável pela própria resolução do seu conflito. Mas o advogado também tem esse protagonismo de auxiliar essa parte nessa resolução. Porque não raras vezes as partes, porque mergulhadas dentro do conflito, não têm essa consciência. Então é muito importante que nós auxiliemos as partes a terem a consciência do seu protagonismo, mas também que sejamos protagonistas dessa lógica de apoio colaborativo a esse cliente, de apoio numa mesa de mediação, de apoio na resolução desse conflito. Esse é o protagonismo do advogado. Portanto, entender o protagonismo de cada um dentro da mesa de negociação, dentro da mesa de mediação, se for o caso. Consciência dessa liberdade de argumentação. Todos nós temos que ter o direito de argumentarmos, pois a argumentação é um exercício de liberdade. Então, é muito importante que a gente dê voz para essa parte, porque ela precisa também se expressar. Então, consciência dessa liberdade de argumentação é, portanto, dar protagonismo à parte, mas também se colocar numa posição na qual eu estou colaborando, estou numa postura ativa, né, e permitindo as falas de todos que participam dessa mesa de mediação. E, por fim, uma consciência de autonomia de vontade, né? Então, as partes têm que ter autonomia de vontade dentro dessa mesa de negociação
dessa mesa de mediação, e você pode auxiliar essa autonomia de vontade, dando à parte essa consciência e essa liberdade na negociação, de criação de soluções, de estipulação do conteúdo negocial e de vinculação das partes quererem ou não se vincular àquela condição negocial. É lógico, se é construído pelas partes, elas vão querer naturalmente se vincular. Agora, por fim, uma postura preventiva, aquele velho ditado, né? É sempre melhor prevenir do que remediar. Que advogado é esse que se coloca também numa postura preventiva? Portanto, é um advogado que ressignifica esse conflito, que entende esse conflito de uma outra forma, que entende esse conflito como uma crise na relação ou interação entre as pessoas, que tem componentes desse conflito, que tem percepções, interesses e necessidades. Mas entender o conflito como uma crise significa, em última análise, perceber que, para além de somente negativa, destrutiva, alienante ou que é uma dificuldade, nós podemos entender que a crise é impermanente, que é uma desconexão momentânea, que é provisória e, portanto, superável. Então, é uma percepção que é inconsciente, que tem que passar a ser consciente. Quando eu percebo esse conflito de uma forma diferenciada, como uma forma provisória, momentânea, ele passa a ser entendido como algo superável. E aí entra o papel de autodeterminação e responsabilidade, tanto dos envolvidos no conflito, que passam a ter escolha e livre-arbítrio, que passam a ter responsabilidade para a gestão desse conflito. Então, eles passam a ter responsabilidade, a querer resolver e gerir esse conflito. Mas você também, como um gestor, um auxiliar de gestor desse conflito, pode, então, e deve mostrar ao seu cliente a impermanência dessa crise. Mas, além disso, você deve perceber o potencial de superação e acreditar na superação. Quando você se coloca nesse papel de entender essa crise como algo provisório, superável, que é uma desconexão momentânea, que dá essa parte, essa responsabilidade e autodeterminação em relação a esse conflito, você passa então a perceber o potencial de superação e acreditar nessa superação da crise. Quando isso acontece, o resultado que sobrevém de todo esse processo é um resultado que não pode passar por uma percepção de perda de um em detrimento de outro. E é o que nós vamos falar. Esse cliente, dentro desse processo todo, ele pode ser prejudicado na mediação? Perceba, nós viemos tendo um processo de reanálise do papel do advogado, do papel do cliente, da lógica de uma nova visão de conflito, que é uma crise, que é impermanente, que é possível superar. Então, dentro de todo esse processo de negociação, de soluções criativas, de soluções para um acordo negociado na mesa, por uma possível, talvez não negociação fora da mesa, ou seja, de uma análise estratégica desse conflito, esse cliente pode ser prejudicado? Não nos parece que essa solução seja possível. Então, portanto, há uma premência de desmistificação. Né? Então, não há prejuízo quando eu tenho uma análise estratégica dessa monta. Então, nós não estamos falando de uma barganha, né, de, eu quero 10, você quer 7, vamos fechar em 8,5. Nós estamos falando de uma análise estratégica muito aprofundada, que passa por etapas de mediação, né? Um preparo da mediação, o início da sessão, uma reunião de informações, identificação de interesses, questões e sentimentos, esclarecimento de controvérsias, a própria lógica da resolução das questões e a aproximação desse acordo. Quando esse acordo chega, ele já chega com uma outra feição, ele já chega com uma outra possibilidade de resolução. Portanto, todo o nosso recado aqui é que esse acordo que advém desse procedimento todo,
muito estrategicamente orientado de negociação e mediação, ele não pode ser um ganha-perde, ele não será um ganha-perde, né? E, portanto, nós vamos ver que o procedimento legitima esses resultados. Sem dúvida nenhuma, não temos nenhuma outra ideia de que, senão esse procedimento, todo estruturadamente colocado, vai legitimar os resultados de um acordo de ganha-ganha. Portanto, não há riscos de que esse cliente vá perder dentro dessa lógica. E, dessa forma, nós sabemos que toda essa estruturação não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos que esse processo todo de entendimento do advogado nesse novo papel, do cliente se entender nesse novo papel, essa condição de superação dessa crise não é uma tarefa fácil, mas podemos humildemente unir esforços para superar todas essas barreiras. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela escuta ativa, agradecer aos organizadores do Congresso e dizer que ficamos à disposição para outros esclarecimentos e para quem quiser também conectar com a gente e conversar conosco através do e-mail que passamos no início da apresentação. Muito obrigada a todos vocês. Até logo.